Você está sendo edificado nessa manhã? Eu fui muito edificado, irmãos, pela essa ministração do pastor Silvio. Ele fez uma cronologia da atuação desde o início até o princípio da igreja. E eu acho interessante que ele parou justamente onde eu vou começar. Ele parou no capítulo 2, eu vou começar no capítulo 3 de Atos. Amém? E não houve combinação, mas quem sabe que o Espírito é o mesmo, amém? E eu ali, Senhor, tomara que ele não entre no capítulo 3. Mas o Espírito Santo sabe de todas as coisas, amém? Então, vamos abrir a palavra de Deus lá no capítulo 3 de Atos, a partir do versículo 1. Aleluia. Senhor, é lindo demais. Vocês podem sentar, obrigado. Três, Aleluia. A palavra do Senhor diz o seguinte: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punha diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho, isso te dou em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou imediatamente. Os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele mesmo, o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo. E se encheram de admiração e assombro, por isso que lhe conhecera. Amém? Senhor, muito obrigado pela tua palavra, ela é a verdade. Tua palavra não mente. A respeito da tua palavra, você não volta atrás. Aquilo que você falou acontece. Aquilo que você prometeu, você vai fazer cumprir-se na nossa vida. Eu te dou graças, Senhor, porque a tua palavra vai até onde eu não posso ir. Faz a obra que nenhum homem pode fazer nessa terra. A tua palavra, Senhor, é semente. A tua palavra é alimento. A tua palavra é o pão que verdadeiramente nos alimenta e nos mantém de pé. Eu te rendo graças também pelo teu Espírito que se move em nós e se move por nós, que atua nas nossas vidas, esse Espírito de excelência, Espírito ensinador, que é o mestre dos mestres, o qual, Senhor, podemos confiar e depender por resto de nossas vidas. Eu te rendo graças, Senhor, porque Ele é fogo dentro de nós, o Espírito é consolo dentro de nós, o Espírito é defesa dentro de nós, porque Ele é nosso advogado, é nosso paracleto, Ele é guia dentro de nós, Ele nos guia a toda a verdade, Ele nos guia aquilo que é necessário que nós façamos e da melhor forma. Eu te dou graças, Espírito Santo, porque além de todas essas coisas, você é nosso amigo, você está ali para nos ouvir, você está ali para falar conosco, todo e qualquer momento que nós estivermos dispostos a te ouvir e a falar com você. Você é educado, você não vai além daquilo que nós não nos abrimos para você fazer. Mas nessa manhã tomamos a decisão, Senhor, de te reconhecer mais na nossa vida, reconhecer a tua presença e a tua ação mais na nossa vida, para que possamos desfrutar de uma glória maior nas nossas vidas e no nosso ministério. Eu te dou graças, Senhor, no nome poderoso de Jesus. Se você crê, diga amém. Irmãos, estava aqui os discípulos, 2 discípulos do Senhor, Pedro e João, estavam indo à sinagoga para orar ao Senhor. Diga, eles estavam indo para orar. E eles se deparam na porta, ali na porta formosa, com um paralítico, que estava ali esmolando. Na verdade, tinham levado ele para ali, para ele pedir esmola. Ele estava ali esmolando na porta do templo, pedindo dinheiro às pessoas que passavam por ali. Eles se deparam com Pedro e João ali entrando naquele lugar, e da mesma forma como eles estavam fazendo com as outras pessoas que estavam entrando naquele lugar, ele foi fazer com Pedro e com João, pedir uma esmola para que eles pudessem ser ajudados, para que ele pudesse ser ajudado naquele momento em que eles estivessem
ali passando. Só que, irmãos, a diferença das outras pessoas que passaram ali para Pedro e João é que Pedro e João estavam cheios do Espírito. O mundo está precisando encontrar pessoas mais cheias do Espírito para transformar a vida deles. As pessoas aí fora estão precisando encontrar pessoas mais ousadas e cheias do Espírito para transformar a história deles. Irmãos, aquele homem estava ali há 40 anos esmolando. Mas de repente, entra um homem, 2 homens, cheios do Espírito, cheios da palavra, cheios da convicção e cheios de ousadia, e mudaram a história daquele homem. Porque a questão, irmãos, não é só estar cheios do Espírito, a questão não é só estar cheio da palavra, a questão é ter ousadia para colocar para fora aquilo que já está dentro de você. Porque eu sei que você tem orado, eu sei que você tem se enchido, eu sei que você está cheio do Espírito, porque a presença do Espírito está dentro de você, mas você tem que decidir fazer alguma coisa com aquilo que você tem recebido, irmãos. Aqueles homens foram cheios do Espírito lá no Pentecostes, mas assim que eles foram cheios do Espírito, Pedro abriu a sua boca e pregou, e mais de 3.000 pessoas se converteram. O que você tem feito com o poder de Deus que está dentro de você? Abra a sua boca e pessoas vão ser curadas. Abra a sua boca e pessoas vão ser libertas. Abra a sua boca e pessoas vão ser salvas. Aleluia. Temos que fazer a diferença na vida de pessoas. Não vamos ser como aqueles outros que vão passar, vai ter pena, vai ter misericórdia, mas não vai fazer nada por eles. Jesus, quando se compadecia, curava. Jesus, quando se compadecia, libertava. Jesus, quando se compadecia, transformava a vida de todos aqueles que ele se encontrava. Jesus não ficava dizendo coitadinho, bichinho, não chorava com pena deles, não. Jesus fazia alguma coisa. Esses homens estavam fazendo o que eles viram Jesus fazer, e nós o que estamos fazendo diante de tudo que nós temos recebido nessa igreja, diante de todo o exemplo que nós temos da palavra de Deus. Faça, seja imitador daqueles que imitam a Cristo. Interessante é que todas as pessoas conheciam aquele homem. Porque nós vamos ler aqui no capítulo 4 que as pessoas ficaram assombradas com aquela cura. As pessoas ficavam sem o que dizer diante daquela situação. Nós temos que mergulhar num nível do Espírito tão profundo, irmãos, que o Senhor vai nos usar de uma forma tão sobrenatural, de curas que nós vamos realizar, de milagres que nós vamos realizar em Cristo Jesus, que o mundo vai ficar perplexo, sem saber o que dizer, sem ter o que argumentar. Só vai poder dizer, é de Deus. É a melhor forma de você calar aqueles que falam mentira contra você. É demonstrando o poder de Deus. Você não precisa se defender, não. Você não precisa gritar para todo mundo, não. Demonstre com o poder de Deus, e eles não vão ter argumento contra a tua vida. Deixem falar de você, porque as suas atitudes e a sua vida vai falar muito mais alto diante de toda a calúnia que tem se levantado contra você ou contra a igreja do Senhor. A igreja, eu falo de modo geral, tem que se levantar forte para que o mundo não tenha argumento para falar dela. Aleluia. Aleluia. Capítulo 4, avança um pouquinho a partir do versículo 1. Atos 4:1. Falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus. Quando eles realizaram aquele milagre, as pessoas ficaram surpresas, as pessoas ficaram admiradas. E eles tiveram a oportunidade de pregar a palavra dizendo por que aquilo tinha acontecido. E enquanto ele estava pregando a palavra, chega aí o capitão do templo e os saduceus. Versículo 2 diz o seguinte: ressentidos por ensinares eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos, e os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra a aceitaram, subindo o número de homens a quase, o que, irmãos? 5.000 homens. Porque, irmãos, não havia argumento contra a vida deles.
O milagre tinha acontecido naquele lugar. E aquele milagre atraiu a atenção das pessoas para ouvirem a respeito de Jesus Cristo. Se você continuar lendo lá o capítulo 3, você vai ver que a partir daquele milagre que aconteceu naquele lugar, uma porta se abriu para que eles pregassem a respeito de Jesus Cristo. As pessoas queriam saber o que é que tinha acontecido, como é que aquilo tinha acontecido. Eles começam a pregar, que foi através do nome de Jesus. Eles começam a anunciar Jesus Cristo, e aquilo chama tanta atenção daquele povo, que aqueles que governavam naquela hora vão querer saber o que é. Meu irmão, aquele povo foi preso. Mesmo ele sendo preso, 5.000 pessoas ali se ajuntaram. Porque aquilo que o mundo estava querendo colocar pressão sobre eles, prendendo eles, não foi maior do que aquilo que tinha acontecido lá atrás, a demonstração do poder de Deus. Não importa a pressão que o mundo possa fazer contra a igreja do Senhor, aquilo que Deus vai fazer através da tua vida vai ser tão grande, tão poderoso, tão eficaz, que as pessoas não vão querer saber o que estão falando ao teu respeito. As pessoas não vão querer dizer se estão falando mentira sobre a igreja do Senhor. O que importa é que eu era doente, agora eu estou curado. E que eu ia para o inferno, agora eu vou para o céu. O que importa são essas coisas, que eu estava cheio de demônio e hoje eu sou livre. Os argumentos da palavra, irmãos, são muito mais poderosos do que qualquer mentira que possa se levantar contra a igreja do Senhor. Encha-se mais do Espírito, envolva-se mais do Espírito, entre numa profundidade maior do Espírito, libere-se mais do Espírito, e você vai ver que coisas sobrenaturais vão acompanhar a tua vida, no teu ordinário e no teu extraordinário. Aleluia! E esses argumentos vão ser muito mais fortes. Esses argumentos vão ser muito mais poderosos do que qualquer outro que possa se levantar. Porque os fatos vão estar demonstrando que muito maior e muito melhor é o teu Deus do que aquela mentira que estão falando a teu respeito. O que é que eles podiam dizer aqui, irmãos? Alguém tinha sido curado, 40 anos preso, 40 anos pedindo esmola, miserável. As pessoas tinham pena, as pessoas tinham compaixão, mas agora ele estava de pé, e ele não só andou, ele dançou, ele pulou, ele correu. Prepare-se para coisas acontecendo na tua vida, em que não só uma pessoa vai saber que aquilo aconteceu, mas uma grande comunidade vai entender que Deus é Deus na tua vida. Através dos milagres que vão estar acontecendo na tua vida, vamos realizar mais milagres nessa igreja, para que Paulista saiba, tem uma igreja lá em cima, naquele monte lá, onde as pessoas estão chegando lá, estão sendo curadas, as pessoas estão sendo lá, estão sendo libertas. Eu preciso beber daquela água, eu preciso comer daquele pão. Deixe o testemunho dessas verdades correr os 4 cantos dessa terra. Aleluia. Essa realidade tem que estar muito mais forte em nós. E isso não é privilégio de ministro, isso não é privilégio de pastores, isso é para o corpo. Porque se você continuar lendo, você vai ver que os diáconos, irmãos, eram cheios do Espírito, e pessoas estavam sendo curadas através de diáconos, pessoas estavam sendo libertas através de diáconos. Ministério de socorro, você tem que andar cheio do Espírito também. Não é só quem sobe aqui nesse púlpito para pregar, não. Você está dando apoio, você está dando base, tem que estar tão cheio quanto quem sobe aqui para pregar. As pessoas, quando passar por aquela porta, podem ser curadas com um abraço teu. Ministério de louvor tem que estar cheio do Espírito. Diaconato tem que estar cheio do Espírito. Departamento infantil tem que estar cheio do Espírito. Mídia tem que estar cheio do Espírito. Agora imagine, irmãos, como serão os nossos cultos. Imagina como não serão os nossos cultos. Nós temos que ter essa consciência, irmãos. Como cristão, independente de cargo, independente de chamado ministerial, você tem que ter vida com Deus. Você tem que ter vida em Deus. Não traga essa responsabilidade só para a vida do seu pastor, não, ou da liderança. Essa responsabilidade, como diz o pastor... como é o nome dele que prega sobre casais?
Cláudio Duarte. Ele diz, olha, o problema é quando a gente diz assim, a responsabilidade é nossa. Muitas vezes a gente diz, a responsabilidade é nossa menos meu. Você tem que dizer, a responsabilidade é minha. A responsabilidade é minha, porque quando diz nossa, muitas vezes você se coloca fora desse nossa, é de todo mundo menos minha. Então a responsabilidade não é nossa, a responsabilidade é minha. A responsabilidade é sua. Aleluia. Aleluia. E esses homens não tiveram argumento, prenderam eles, porque eles queriam de alguma forma acabar com isso que eles chamavam de seita. E você vai lá na frente, irmãos, a gente vai continuar lendo e nós vamos ver que eles não conseguiram acabar com isso que eles chamavam de seita. Até porque nós estamos aqui até hoje. Vamos continuar a leitura aí, versículo 5 do capítulo 4. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades. Veja só o que essa cura fez, irmãos. As autoridades de Jerusalém agora se reuniram. Os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, os arguiram. Com que poder ou em nome de quem fizeste isso? Pedro, olha só. Pedro, cheio do Espírito Santo. Aleluia, irmãos, estamos chegando num tempo em que você vai ter que se posicionar. Que o mundo vai fazer pressão contra nós, a igreja. Mas a igreja cheia do Espírito Santo vai se levantar forte. Você vai ter que se posicionar. Você vai ter que descer de cima do muro. Porque enquanto você estiver em cima do muro, as coisas não vão acontecer com você. Porque quem está em cima do muro é aquele morno que o Senhor vomita. Decida de uma vez por todas de que lado você está. Encha-se do Espírito e vá contra qualquer coisa que venha contra a palavra de Deus. Não importa quem está falando, não importa quem está fazendo, é contra o que a palavra de Deus diz, seja contra também. E ele diz aqui, irmãos, então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse, autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo, e do modo por que foi curado, tomai conhecimento vós, todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes, e a quem Deus ressuscitou, olha, Pedro não fica com medo desse povo não. Vocês crucificaram, aquele que vocês crucificaram, aquele que vocês rejeitaram, pois é em nome desse que ele foi curado. Fique com a verdade. Fique com a verdade. Mesmo que doa quem está ouvindo. Você vai falar com amor, vai. Você vai falar com jeito, vai. Mas fale a verdade. Ele não faltou respeito com a autoridade não, porque ele usou os termos corretos. Ele permaneceu sendo submisso a esse homem, que era uma autoridade de Israel, mas ele falou a verdade. Existe diferença entre obediência e submissão. Ele não foi obediente, mas foi submisso. Submissão é respeito. E obediência é fazer o que está sendo pedido. Amém? Vamos continuar lendo aqui. 10. Tomais conhecimento vós todos e todo o povo de Israel de que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificaste e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular, a pedra principal, a pedra mais importante. Versículo 12, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Meus irmãos, agora vejam esse versículo 13. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus.
Irmãos, quando você se levantar cheio do Espírito, eles vão dizer: esse é aquele povo. Esse é aquele povo discípulo de Jesus. Esse é aquele povo cheio da palavra. Esse é aqueles. Esses são os crentes de verdade. Porque muitas vezes, irmão, para não sofrer danos nesse mundo, nós queremos mudar o nosso discurso. Eles poderiam aqui, irmãos, mudar o discurso dele diante da autoridade para não passar pelo que eles passarão. Mas muitas vezes é melhor sofrer algum dano pelo amor ao evangelho do que mudar o discurso e não agradar o Senhor. Mas muitas vezes não estamos, irmãos, não tomamos esse tipo de decisão. Muitas vezes por achar que a vida de crente é só coisa boa e é maravilhosa, amém? Mas você tem que entender que existe sofrimento que nós devemos passar, principalmente pelo amor ao evangelho. De pessoas se levantarem contra você, de pessoas lhe difamarem, porque você tem decidido ficar firme na palavra de Deus, de Satanás fazer pressão contra você. Mas quando você está posicionado, toda a mentira desse mundo cai e a verdade da palavra permanece. Preste atenção no que está escrito aqui, irmãos. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. A vida daqueles homens manifestava um caráter de Cristo. Manifestaram aquilo que Jesus fez e falou enquanto estava aqui na terra. Porque esses homens aqui, os saduceus, os escribas, todos esses daqui, as autoridades de Israel, não conheciam o Cristo ressurreto, aquele que era espiritual. Conheceram o Cristo que andou aqui na terra, que manifestou o espiritual, mas que manifestou a sua naturalidade, como nós vimos ontem com o pastor Marcelo. Mas eles podiam ver naqueles homens: não, esse aí andou com Jesus, com certeza. Olha como eles falam, olha a autoridade que eles falam, olha o jeito como eles falam. As convicções deles revelam com quem eles andaram. E eu digo para você, as suas convicções revelam com quem você tem andado. As suas palavras revelam com quem você tem sido influenciado. O seu jeito de ser revela de quem você tem se inspirado, com quem você tem buscado inspiração, de onde você tem buscado inspiração. Isso vai ser manifesto no seu jeito de falar, no seu jeito de ser, no seu jeito de se conduzir, irmãos. Com quem você tem gastado tempo é com quem mais você vai ficar parecido. Porque se você passar 1 mês, 2 meses, 1 ano andando comigo, você vai se pegar falando como eu falo, e vice-versa. Quando você é casado, você se vê muitas vezes com o jeito do seu esposo, da sua esposa, porque há uma associação. Com quem você tem associado nesses últimos dias? Com que tipo de situação você tem se associado? A que você tem se exposto? Isso vai ser manifesto nas suas atitudes. Isso vai ser manifesto na sua palavra. Irmãos, se expõe ao Espírito, se expõe à palavra, à influência do Espírito, e você vai se ver em determinadas situações falando e fazendo como o próprio Espírito falaria e faria. Aleluia. Isso é muito poderoso, irmãos. Isso é muito poderoso. Aleluia. Versículo 14, vamos continuar a leitura. Vendo com eles o homem que fora curado, veja só, irmãos, nada tinha que dizer em contrário. E mandando-os sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo: o que é que a gente vai fazer com esses homens? Que faremos a esses homens? Pois na verdade é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e não o podemos negar. Não podemos negar. Contra fato não existe argumento, irmão. A gente não pode negar que alguma coisa aconteceu lá. Eles não sabiam o que fazer. Irmãos, deixe Satanás doido. Deixe Satanás sem saber o que fazer com aquilo que Deus vai fazer através da tua vida.
Ele batendo a cabeça para tudo que é lado, desesperado. Quando nós decidimos, como o pastor Silvio falou, ser movidos pelo Espírito de Deus, essas coisas acontecem. Quando nos expomos à atuação do Espírito, quando nos enchemos do Espírito, irmãos, nós vamos deixar tudo e todos aqueles que se levantam contra nós sem palavras, de queixo caído. Como? Como foi que aconteceu isso? Como é que isso aconteceu? Ei, como foi que isso aconteceu? Me diz aí. Que aconteceu, eu sei que aconteceu, estou vendo, aconteceu, mas como foi? Ele não tinha dinheiro, ele não sabia como fazer, o médico tinha desenganado. Como foi que ele está em pé aqui agorinha? Ele não tinha um centavo no bolso. Como é que está ali com o carro estacionando no estacionamento? Aquela pessoa entrou aqui na maca, como é que ele está saindo daqui pulando? Aquela pessoa entrou sem braço e agora está com um braço. Ei, eu estava no velório, ele estava morto, estava lá atestado de óbito. Como é que ele está aqui de pé sorrindo? É isso que eu estou falando, igreja. É mudar os relatórios desse mundo pelo poder de Deus e pela palavra. Smith Wigglesworth, é uma oração em línguas o nome dele. Esse homem ressuscitou, mortos foram 14? Não, catalogados. Que está lá registrado com atestado de óbito. 13 com atestado de óbito. Você sabe o que é isso? O médico legista foi lá, abriu a pessoa. Fez todo o exame lá. Não, está morto. Já era. Morto por isso. E agora está em pé, como é? Foi o que aconteceu aqui, irmãos. Ele não sabia o que dizer, ele não sabia como explicar. Ele sabe o que acontece. Ele sabe o que aconteceu. E isso vai fazer com que pessoas sejam salvas. Isso vai fazer com que pessoas venham para o reino de Deus. Vamos trazer essa convicção para o nosso coração. E aquela igreja para 3.000 pessoas vai ser pouca. Acho que você não recebeu isso não. Aquela igreja para 3.000 pessoas vai ser pouco demais. O pastor vai ter que transformar aquela igreja numa congregação e fazer uma maior. Irmãos, nós temos que ter essa visão. Visão de reino, é de expansão. Porque quanto mais a igreja se expande, mais vidas são alcançadas, mais vidas são libertas. Aleluia. Aleluia. Versículo 17. Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhe que absolutamente não falassem nem ensinassem em o nome de Jesus. Mas Pedro e João lhe responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus? Pois nós não podemos deixar de falar as coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos o que? Glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ora, tinha mais de 40 anos aquele em que se operava essa cura milagrosa. Agora vejam, irmãos, como termina esse capítulo no versículo 23. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo por boca de Davi, nosso pai teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs.
Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungistes Herodes e Pôncio Pilatos com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora veja o versículo 29. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e nos livra dessa ameaça. Nos livra dos inimigos, nos livra dos opressores. O que é que diz aí, irmãos? E concede aos teus servos que anunciem com intrepidez a tua palavra. Jesus. Cuidado, por glória a Deus que você está dando, viu? Porque esses homens não oraram para o Senhor livrar eles daquele problema, não. Eles não oraram para que o Senhor tirasse todos aqueles que estavam indo contra ele, as ameaças, não. Eles, pelo contrário, me dá mais intrepidez, que eu vou me levantar contra essa ameaça. Eu quero ter mais ousadia para se levantar contra esses que vêm contra mim. Muitos de nós estaremos correndo para os pés do Senhor. Senhor, me livra, Pai. Me tira esse monte. Me livra dessa situação. Eu não estou aguentando mais essas ameaças. Não estou mais aguentando, Senhor, essas pessoas estão falando contra mim. Faz a tua justiça, Senhor. Manda fogo, fulmina tudinho. Sabe por que eles nos oravam assim? Porque a intrepidez deles servia como testemunho para alcançar outros. Eles viam aquela situação não como problema, mas como uma oportunidade de pregar a palavra. Isso, eu fico muito feliz com isso, irmão. Eles viam as afrontas não como um problema, mas eles viam como uma oportunidade de manifestar a glória de Deus. Eles viam como uma oportunidade de fazer aquelas pessoas que estavam se levantando contra eles ficarem perplexos. Como foi que isso aconteceu? Só pode ter sido Jesus mesmo. Veja, essas situações têm se levantado contra você como uma oportunidade de manifestar a glória de Deus, como uma oportunidade do Senhor ser glorificado na tua vida, das pessoas, isso ser testemunho para que aqueles que não creiam passem a crer. Porque milagre é para incrédulo mesmo. O milagre acontece na nossa vida, não é para a gente passar a crer, porque a gente já crê. O milagre acontece na nossa vida para aqueles que não creem passem a crer. Deus está fazendo milagre na tua vida, porque aqueles que não creem vão dizer, não, só pode ter sido Deus que tenha feito isso na vida dele. E vai fazer na vida daqueles que não creem. Porque quando eles veem acontecer na sua vida, vão passar a crer. E os milagres vão alcançar a eles também através da tua vida. Isso é lindo, irmãos. Senhor, me dá intrepidez na tua palavra. Enquanto você estendes as mãos para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Agora veja, quando eles tiveram essa convicção, o que aconteceu? Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Se levante forte nessa manhã. Se levante como um valente de Deus, que não vai se abater com nada, que não vai ficar como um pobre coitadinho com medo das circunstâncias. Deixe as circunstâncias com medo de você. Deixe os problemas com medo de você. Irmãos, você vai pegar aquela situação que Satanás fez e vai transformar aquilo ao teu favor para manifestar a glória de Deus. Porque ele está tentando te parar, mas se você se posicionar, ele não vai te parar. Se você se posicionar, ele não vai conseguir, não vai fazer você desistir. Aleluia. Quando ouvires a voz do Espírito, não resistam. Não resistis à voz do Espírito que está falando com você nessa manhã. Te levanta forte e poderoso, com intrepidez e com ousadia, e você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Vou concluir com o capítulo 5. Vamos lá para o capítulo 5. 5:12.
Aleluia. 5:12. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes ninguém ousava juntar-se a eles, porém o povo lhes tributava grande admiração. E crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens quanto mulheres, agregados ao Senhor, a ponto de se levantarem os enfermos até pelas ruas, e os colocarem sobre os leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em algum deles. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram... Quantos eram curados? Todos. Irmãos, começou a afluir gente dos 4 cantos daquela região, indo para ali. Enquanto eles passavam, eles colocavam a maca, botavam o povo no meio da rua, para pelo menos a sombra de Pedro passar por aquele povo e eles serem curados. Isso não pode ser diferente na nossa vida. Isso pode acontecer aqui na nossa igreja, irmãos. Pessoas afluindo para cá para serem curadas, pessoas afluindo para cá para serem curadas, para serem restauradas nesse lugar. Esse poder, esse potencial está dentro de nós, e não só por uma ou duas pessoas, pela igreja. Você entende que eu estou falando de contexto de igreja? Eu não estou falando do contexto de uma pessoa se levantar na igreja assim. Eu não estou falando de um ministro se levantar na igreja assim. Eu estou falando de você, de você, de você, de você, de você, de todos aqueles que se posicionem, não só na igreja, mas por onde quer que você passe. Porque as pessoas vão reconhecer o poder de Deus na tua vida. 17. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja. Prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, e conduzindo-os para fora, lhe disse: ide e apresentai-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras dessa vida. Tendo ouvido isto, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que com ele estavam, convocaram o sinédrio e todo o senado dos filhos de Israel, e mandaram buscá-lo no cárcere. Mas os guardas, indo, não os acharam no cárcere, e tendo voltado, relataram, dizendo: achamos o cárcere fechado, com toda a segurança e sentinelas nos seus postos, juntos às portas, mas abrindo-as a ninguém encontramos dentro. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram essas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isto. Perplexos. Como é que pode? Não estou entendendo nada. Como foi que isso aconteceu? Espera aí. O cárcere está do mesmo jeito, como se ninguém tivesse mexido. Os guardas estão nos seus lugares, as fechaduras, tudo no seu lugar. Como é que aquele povo saiu dali de dentro? Não tem nada arrombado, não tem nada quebrado. Como foi que aquele povo saiu daquele dentro? Ei, me explica. Alguém pode explicar? E eles entram em desespero, irmão. E no versículo 33 diz o seguinte: eles, porém, ouvindo, se enfureceram e queriam matá-los. Mas levantando-se no sinédrio, um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, acatado por todo o povo, mandou retirar os homens por um pouco. E lhes disse: israelitas, atentai bem no que ides fazer a estes homens. Porque antes desses dias se levantou Teudas, ensinando ser ele alguma coisa, ao qual se agregaram cerca de 400 homens. Mas este foi morto, e todos quantos lhe prestavam obediência se dispersaram e deram em nada. Depois desses, levantou-se Judas, o galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo. Também este pereceu, e todos quantos lhe obedeciam foram dispersos. Agora vos digo,
dai de mão a estes homens, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra vem de homens, perecerá, mas se é de Deus, não podeis para que não sejais porventura achados lutando contra Deus. E concordaram com ele, chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenaram-lhes que não falassem em nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio chorando de dor, praguejando, murmurando, reclamando porque tinha apanhado, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afronta por esse nome. Duas coisas nós vemos aqui. Primeiro, de que ele colocou em sorte o evangelho de Cristo e disse: olha, se não for de Deus, daqui uns dias ninguém vai ouvir falar disso. Agora, se for de Deus, ninguém poderá impedi-los ou destruí-los, diz a minha versão. Ninguém poderá destruí-los ou impedi-los. Irmãos, a prova de que é de Deus é que nós estamos aqui até hoje. Porque esses homens morreram, foram mortos de formas perversas, mas a palavra de Deus continuou sendo pregada de geração em geração. Reis se levantaram, imperadores se levantaram, religiões se levantaram, povos se levantaram contra essa pregação, contra esse evangelho, mas ele permaneceu até hoje, vai permanecer até o dia que Deus quiser aqui na terra. E eu digo para você, fique forte, persevere, encha-se do Espírito, e ninguém vai poder te impedir, ninguém vai poder te destruir, porque a vontade de Deus é que você cresça, a vontade de Deus é que você avance, a vontade de Deus é que você seja guiado e conduzido por esse Espírito para o cumprimento da vontade dele na sua vida. E outra coisa é que você tem que ficar feliz porque estão te perseguindo por causa do evangelho. Porque se estão te perseguindo por causa do evangelho é porque você está no caminho certo. Perseguição porque você está errado não é legal, mas perseguição porque você está decidindo fazer a palavra de Deus é bom. Quando nós decidimos nos posicionar na palavra de Deus, você acha que Satanás vai ficar aplaudindo a nossa caminhada? Não, ele vai tentar se levantar para nos parar. E ele vai aljar principalmente aquelas pessoas que mais nós amamos e que nós consideramos a opinião dele. Ou você acha que Satanás vai levantar alguém que a gente não considera a opinião? Uma pessoa que eu não considero em nada falar mal de mim é problema dela. Mas uma pessoa que eu considero a opinião e que me ama é diferente. Então, você que tem se abatido porque muitas vezes seus familiares têm se levantado contra você, pessoas próximas de você têm falado mal de você, têm se levantado contra esse evangelho, ou pessoas que você considera como autoridade muitas vezes têm falado coisas que você não tem se agradado, ou então tem falado coisas que é contra o evangelho, contra aquilo que Deus ordenou como verdade. Fique feliz, porque isso é perseguição contra aquilo que você tem vivido na palavra de Deus. Eles se regozijaram por estar sofrendo. Em nome de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Cuidado, muito cuidado, para que nós não venhamos a viver uma vida tão leviana, que não possamos experimentar das profundidades do Espírito. E eu digo para você algo nessa manhã: isso que você tem vivido de Deus ainda é pouco diante daquilo que você pode experimentar. Aí você pode dizer: você mesmo, mas eu não sei falar. Esses homens aqui também não sabiam falar não. E de repente eles se viram pregando de uma forma tão poderosa que até aqueles que conheciam ele antes estavam admirados. Sabe por quê? Porque eles entenderam que não falavam por ele, mas era Deus, o próprio Espírito, que enchia as bocas dele da palavra, e eles falavam por intermédio do Espírito de Deus. Levante-se forte, levante-se poderoso, e você vai deixar os seus inimigos perplexos, sem saber o que fazer e sem saber o que aconteceu. Sabem que aconteceu, viram que aconteceu, mas como é que foi? Você e Deus sabem como foi que aconteceu.
use desses momentos como oportunidade para anunciar o Evangelho do Senhor. Amém?